Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdido sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Cantor cristão. Todo poder o Pai me deu, na terra, bem assim nos céus, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém? Veja o que diz o cantor cristão. Todo poder o Pai me deu, na terra, bem assim nos céus. Agora, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Por que anunciar o Evangelho e depois anunciar o Evangelho? Preste atenção. O início do hino é assim: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdido sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando? Claro, aí você diz, os missionários, óbvio. Há milhares de missionários espalhados pelo mundo, de todas as nações. O Brasil tem muitos missionários, os Estados Unidos têm muitos missionários, a Alemanha, há muitos países, a Inglaterra, muitos países têm uma infinidade de missionários envolvidos na obra de Jesus Cristo. Mas é pouco diante do mundo gigante que se multiplica cada dia. São poucos os missionários. Por isso, o hino diz assim: quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Então, queridos, além de todo o índice grande de missionários no campo, aos pastores, pregadores, líderes nos templos, com a missão de pregar o Evangelho, a missão precípua de um líder no templo, seja ele pastor, reverendo, seja ele diácono, seja ele auxiliar de pastor, seja ele mensageiro, que tenha qualquer nome, porque hoje as denominações dão um bocado de nome para os seus líderes, seus ajudantes. Primeiramente pregar o Evangelho, antes de você se interessar pelo ganho fácil do dinheiro do público que vão aos templos, queira pregar Cristo, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo. Eu sou um anunciador do Evangelho de Cristo desde que me converti. Ainda faço isto cada dia da minha vida com alegria, com gozo, com disposição, sempre orando por cada dia que virá para que eu possa ir à praça, ir à rua, ir a algum lugar, encontrar alguém que possa anunciar Cristo, esse Evangelho maravilhoso e glorioso. Mas, queridos, eu tenho uma passagem bíblica para esse instante que quero deixar para os queridos que estarão a me ouvir. Está aqui no capítulo de número 6, capítulo 6 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo é 51. Evangelho de João 6, 51. Olhem, eu sou o pão vivo, disse Jesus, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, olha que declaração incrível, viverá para sempre. Que maravilha! Os auditórios lotados de incrédulos, de gente dura de coração, empedernidas pelo pecado, pela cobiça, por tantas coisas, precisa ouvir isso.
se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Quem é esse pão? Que tipo de pão é esse? Jesus. Ele está dizendo, eu sou o pão vivo. Jesus está dizendo, ele, Jesus Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Ele veio ao mundo como pão da vida, pão verdadeiro para a vida eterna. Quem comer deste pão viverá para sempre, ó. Viverá para sempre. Não é isso que toda alma humana anseia? Não morrer mais? Viver para sempre? Cristo é a vida. Aí você poderia dizer, pastor, você está falando isso, mas você por acaso já é, papapá. Desde que aceitei Jesus Cristo, o pão da vida, eu sei que vou viver para sempre. Vou viver para sempre. Quem está em Cristo não morre mais. O que ocorre quando alguém diz, fulano morreu? Não morreu, fulano partiu, saiu do mundo, partiu. Ele não morreu. Ele devolve o corpo para o pó. A alma dele, o ser humano é a alma, o corpo é a roupagem. A alma dele é guardada pelo Senhor para ser julgada se ele nunca fez uma decisão por Jesus Cristo. A alma dele será guardada para ser julgada. Agora, quando um servo de Jesus parte, quem é o servo de Jesus? Aquele que no templo você chama de irmão. Ô irmão, ô irmã, ô meu irmão, ô minha irmã. Aquele que declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador. Aquele que aceitou Jesus Cristo, foi na frente, levantou a mão e disse, quero aceitar Jesus. Aí o pastor orou por ele. Aí diz agora, você precisa se batizar, A Bíblia diz, a palavra divina diz, quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. Então, está incluso o crédito ao batismo, o batismo ao crédito. O seu crédito, ele é confirmado, tornar-se-á verdadeiro quando você aceita o batismo. Eu creio, eu aceito o batismo que Jesus Cristo manda, porque eu confirmo a minha decisão, o meu coração, a minha vida que eu entreguei ou estou entregando para Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí está a importância do batismo. Agora, calma aí, preste bastante atenção. Há lugares chamados de igreja que falam, não, só está batizado se batizar aqui, só aqui que vale. Os outros lugares, batismo não vale, só vale no nosso tanque. Já ouviram falar disso? Tem lá um nome, tá numeroso, cheio de gente, tem lá templos bonitos, cheio de gente. Acha que o tanque deles, o batistério deles é o único verdadeiro do planeta. Isso é aberrante. Isso é um erro grave, profundo. Isso faz parte do egocentrismo daqueles que são chamados de irmão. São irmão, são chamados de irmão, mas são egocêntricos. Eles dizem que só lá, só com eles, só no templo deles, só no tanque deles, só o batismo deles. Isso é egocentrismo, não é verdadeiro e nem aprovado pelo Senhor. O público da Assembleia de Deus batiza e o seu batismo é verdadeiro. O público do templo presbiteriano batiza e o seu batismo tem valor real. O público do templo batista batiza e o seu batismo tem o seu valor legítimo. O público das igrejas, dos templos pentecostais batizam e o seu batismo é válido, é importante.
desde que a pessoa aceitou Jesus Cristo em qualquer denominação legítima, batizando, ele está batizado. Respeito acima de tudo, nada de egoísmo, crer e ser batizado. Jesus disse: quem comer deste pão viverá para sempre. E ele continua: e o pão que eu darei pela vida do mundo, da humanidade, o mundo é a humanidade, é a minha carne. O público incrédulo que estava lá, de fariseus e tal, questionaram isso que Jesus disse, a minha carne. Eu não vou ler o texto, mas eu vou explicar rapidamente para vocês. Falou a minha carne. Como é que pode comer a sua carne? Né? O mundo pergunta isto. Aquele mundanismo representado pelos religiosos que rodeavam e seguiam Jesus para pegá-lo procurando erros, indagaram isso. Eles queriam questionar, dizer, como é que pode alguém comer a sua carne? Jesus se referia à carne, à palavra. A palavra do Senhor é a carne do Senhor. Não era a carne física, aquela que pregaram na cruz do Calvário, mas essa carne espiritual, a palavra que nos é dada pelo Espírito de Jesus Cristo, a palavra que nos é servida pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro alimento da alma de quem aceitou Jesus Cristo. Essa é a razão que você precisa fazer duas coisas que são precípuas, rigorosas para você levar a sério. A primeira, depois que você aceita Jesus, você vai ao templo para continuar ouvindo, aprendendo, estudando a palavra que será ensinada pelo pastor, pelo ministro, pelo reverendo que está lá no templo e tem a incumbência de ensinar a palavra, ensinar a Bíblia para a sociedade de ricos e pobres, de gregos e troianos, de pretos e brancos. A responsabilidade do pastor, a responsabilidade do missionário, o missionário que está no campo, o missionário que foi para qualquer lugar enviado, o voluntário para levar o evangelho, tem obrigação de ensinar a palavra. O ensino da palavra constante, semanal, mensal, anual, significa que você está alimentando a sua alma, o seu coração. A forma como você creu vai se ampliar, crescer em qualidade, para você não esquecer, não se afastar e se manter alimentado, firme, como a rocha que é Cristo que entrou em você. A rocha é Cristo que entrou em você. Agora você se alimenta desta palavra do Senhor Jesus Cristo, que é ensinada semanalmente. Portanto, as obrigações que devem ser vividas no templo é ensinar a palavra. Não é enganar o público com oração forte, levar pedido para o muro lá das lamentações em Israel, tudo isso a troco de dinheiro, para mostrar grandeza, para mostrar poder. Não precisa correr de um lado para o outro, fazer aquela gritaria com o microfone na mão, como se fosse um apresentador de palco, desses apresentador chulé barato, apresentador de festival. Corre para lá, corre para cá, com o microfone na mão, feito um samba-canção. Não. O pregador, o obreiro do templo, o reverendo,
o pastor, ele tem um púlpitozinho lá, não precisa ser tão grande, é um púlpito bonitinho, tá cheio de púlpito moderno agora, e a moda é o transparente, aquele lá de vidrificado, não sei o que, é muito bonito. Ele fica ali, junto à Bíblia, a Bíblia aberta. Ali ele escriturou a mensagem, orou, pediu misericórdia ao Espírito Santo para lhe dar sabedoria. Agora ele abre a Escritura, tanto faz ter lá 10 pessoas, como 100, como 200, como 500. Pode ficar paradinho. Comunique, você tem um microfone na sua frente, fale com classe, diplomacia, amor, sem gritaria. A gritaria não aumenta o poder, a gritaria não aumenta a qualidade da matéria que você está aplicando para o público. A gritaria não tem virtude nenhuma, é uma fantasia humana, é uma fantasia carnal. Mostra o limite, o vazio da mente e do coração. Ele precisa gritar para impressionar, gritar para enfeitar, gritar para dizer que ele é bom, é o maior, que está cheio de poder. Poder não é grito, pode falar bem baixinho. O poder se manifesta quando você pronuncia a palavra divina, movido pelo Espírito Santo. Pode falar bem baixinho, bem pertinho do microfone, baixinho, movido de amor. Quem está cheio do Espírito está movido de amor. Quem está cheio do Espírito, quando ele fala, a lágrima do público desce. Quem está cheio do Espírito, quando ele pronuncia as grandezas divinas da Bíblia para o seu público, os pecadores se arrependem, os homens e mulheres se quebrantam, o silêncio prevalece enquanto as lágrimas descem, porque o Espírito é que trabalha. É o poder do Espírito no silêncio da comunicação veraz, real, honesta, sincera. Agora, aqueles que gritam para lá, gritam para cá, fazem um estardalhaço medonho, se cansa de correr para lá e para cá, não sabe nem onde está o púlpito. Tá todo mundo ali, um vai para o banheiro, outro conversa, outro bebe água, aquela farra, olha para trás para ver quem chegou e quem saiu, olha para o sapato da vizinha, não acontece nada. Depois vai lá, tudo lá para fora, aquela algazarra, se abraça, brincadeira, alarido, tudo fantasia carnal. Abra a Bíblia, se coloque junto do seu púlpito, glorifique o seu Senhor. E ali deixe o Espírito usar a sua voz, movida de amor, de graça. Pronuncie com calma as Escrituras, ensine as Escrituras, leia as Escrituras. O Espírito é que trabalha, o Espírito é que quebranta, o Espírito é que faz a sua voz ser potente, maravilhosa, tocante, que vai quebrar gregos e troianos que estiverem no seu auditório. Quem estiver ouvindo o seu microfone, a sua voz será quebrantado, porque você está nas mãos do Espírito Santo. Não é nas mãos da fantasia, não é nas mãos do impressionismo, mas na graciosa mão do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Por isso que nesta semana eu já comuniquei, agora eu posso comunicar de novo, né? Aqui eu falo sobre isso aqui, ó. A voz do pregador. Essa é a voz do pregador. Estou mostrando de novo por causa do meu assunto desta noite, né? Falando desta maneira de comunicação. Então, esse livro é o que trata das maneiras de comunicação. Aliás, são dois. São esse e aquele outro que é o outro. Eu tenho um outro livro também, né? Eu não estou agora com ele aqui, mas que é doutrinário, e ele fala desta
comunicação, né? Então hoje eu estou aqui com A Voz do Pregador. Esse livro é impressionante, maravilhoso, e ele traz essa verdade limpa, realmente como o pregador deve se posicionar, viver, glorificar o seu Senhor, ganhar almas para Cristo, alimentar o rebanho, exaltar o seu Salvador, engrandecer o seu Salvador. Agora lembre, lá a juventude gosta dessa fantasia, desses cânticos que eles fazem, e os cânticos modernos que batem na guitarra, na bateria, faz aquela gritaria e tal, e o cântico não toca, não diz nada, o povo fica lá impressionado olhando, ninguém tem direito de cantar nada, só a juventude fica ali com aqueles cânticos que eles fazem e nem sempre toca em ninguém. Agora, esse hino, os hinos do cantor, esses são florescentes, mexe com a alma, com a mente. A gente pode pensar e analisar. Olha que maravilha! Portas abertas por todo mundo, servos, erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Que maravilha! Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, para todo sempre glória te darão. Aí ele diz: todo poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. O Espírito Santo de Cristo não nos abandona em momento algum, em momento algum. Quando eu falava da oração, eu falei para vocês, orem em todo lugar. O lugar é o quarto. Jesus ensinou, entre no quarto. Mas onde você estiver, na cozinha, no banheiro, no quintal, no carro, na rua, na fila, onde estiver, silenciosamente, faça a sua oração. Você é correspondido, atendido, o Espírito te ouve, te ilumina, te abençoa. Assim, queridos, creiam na palavra. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Essa é a mensagem para os dias atuais, nesse mundo de trevas, incrédulo, movido pela religião a gás, a religião humana, a religião mística, a religião que ninguém sabe para que lado ela vai pender. Então Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz da vida, Cristo é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a alma humana, transformá-la e fazê-la nova criatura, nova criatura. Quem está em Cristo não morre mais, quem aceita Jesus Cristo não morre mais. Assim, meus queridos, preguem Cristo, viva para Jesus Cristo, transmitam Jesus Cristo. E eu vou completar esse momento com aquele cântico valoroso que eu botei no vídeo anterior. Deus a mensagem por nós enviou, salvação 441. Do Senhor são profundezas que nos revelou graça e salvação. Amém? Nós que sabemos da graça e do amor, vamos levá-los ao vil pecador. Todos cantemos em alto louvor. Graça e salvação. Imagina o regente comandando lá no templo. Deste convite de perdão, por todo mundo a mensagem levai. Este convite de perdão, antes da vinda do Mestre pregai. Pregue, ajude seu obreiro, seu reverendo, pastor, responsável pelo templo. Unam as forças na pregação do Evangelho. Não se prendam a vender
oração para ganhar dinheiro, para ver a igreja juntar dinheiro. O dinheiro vai para o banco, enriquece os banqueiros e vocês ficam aí juntando dinheiro para guardar no banco. A troco de quê? De nada. A troco de interesses carnais. O importante é juntar almas, juntar almas. Mesmo que você não tenha dinheiro como o mundo deseja ou impressiona, mas junte almas, junte almas. Eu fiz um trabalho pastoral na minha vida, não me preocupei com dinheiro, eu fui até para lugares que disseram nós não podemos pagar você, e me pagava menos do que pagava um pedreiro. E eu fui, trabalhei com afinco, com amor, me desdobrei dia e noite, dei a vida pelo trabalho e para ajudá-los também. Mas por onde eu trabalhei, aonde eu estive, olha aqui, estou bonitinho, bem vestidinho, tudo foram os irmãos que me deram. Até hoje eu continuo ganhando roupas. Ganho roupas, lenços, gravatas, sapato, ganho tudo. Continuo ganhando, é por isso que vocês me veem aqui, ó, sempre bonitinho, bem vestidinho, porque eu ganho dos irmãos. Mas eu trabalho sem cobrar, sem pedir, sem exigir. Eu não ando atrás do dinheiro, eu ando atrás de ganhar almas para Cristo. Queridos, terminando, ide a mensagem ao mundo levar salvação do Senhor. Cristo Jesus aos perdidos quer dar graça e salvação. Vós que sabemos da graça e do amor, vamos levá-los ao vil pecador. Todos cantemos em alto louvor, graça e salvação. Berivaldo, a voz do Berivaldo para o Brasil, para o público. O Senhor vos abençoe, vos guarde. Um beijo no coração, com todo o coração. Obrigado.